terráqueos. Esta criatura doida que aqui vos fala escolheu um tema para seguir nesta jornada rumo à sustentabilidade. E eu vou falar de cidades inteligentes, que é um objetivo da sustentabilidade, e cidades ignorantes, que é um termo que eu acabei de cunhar para a gente poder falar das cidades, não digo todas, mas da grande maioria das cidades que nós temos hoje, porque elas ignoram o conhecimento científico que existe para a sua organização. E isso gera problemas de saúde pública, problemas econômicos, ambientais. Então, primeiramente, o crescimento da população nas cidades se deu a maior oferta de trabalho e promessa de melhor qualidade de vida. A economia se baseou primeiramente em revoluções industriais, que nós sofremos por esse processo até hoje, e atualmente com o avanço da inteligência artificial e tecnologia, estamos cada vez mais exigindo menos trabalhadores braçais e mais trabalhadores capacitados para mexer nessa área de tecnologia. Então, isso contribui com o aumento do desemprego nas cidades. Algumas profissões estão desaparecendo, estão surgindo novas profissões. Mas como nós temos aqui uma educação precária, nós temos, além disso, a dificuldade das pessoas para se capacitarem e poderem ocupar essas novas vagas que aparecem de trabalho. Então, a gente precisa também focar nessa necessidade de reconhecimento das pessoas da importância da educação e do estudo. Muita gente não quer estudar, então vai continuar na merda, tá? Essa questão do estudo exige um conjunto de esforços por parte tanto das pessoas que têm que dar valor à educação, porque nós sabemos que além do sistema ser muito ruim, as pessoas não querem e não valorizam o estudo, porque infelizmente aqui no nosso país nós temos uma discrepância muito grande entre a remuneração das pessoas que realmente estudam e algumas pessoas que fazem espetáculos, entre outros. Mas, enfim, não vamos entrar muito dentro desse tópico porque eu não quero ficar estressada. Eu só quero lembrar a vocês que nenhum jogador de futebol ou nenhuma cantora vai encontrar a cura para o coronavírus. É uma coisa que a gente precisa ter em mente o tempo todo, tá bom? Principalmente quando vocês forem pagar algum salário. Logicamente, se eu tenho pessoas com melhor estudo e com boas condições, essas pessoas vão ser mais produtivas. Isso é uma questão de sustentabilidade. Vou falar para vocês, por exemplo, dentro de empresas, que se eu tenho um ambiente favorável, com uma arquitetura boa, com ventilação natural, iluminação natural, eu tenho pessoas mais produtivas. Então, você, empreendedor, lembre-se disso quando for colocar as pessoas para trabalharem em qualquer lugar, que você pode estar desperdiçando dinheiro, perdendo também tempo útil desses trabalhadores pelas condições ruins em que talvez você os deixe. Então, isso é responsabilidade. As pessoas que não têm tanto preparo para o mercado de trabalho, que não têm tanto estudo ou não têm as habilidades necessárias, elas acabam ficando à margem, elas não conseguem trabalhar. Se elas não têm trabalho, elas não têm dinheiro, não conseguem se sustentar. Então a gente acaba tendo o aumento das populações informais dentro das cidades, que geralmente ocupam regiões periféricas em áreas que não deveriam ser ocupadas e não têm alternativas para se mudar de lugar a preço acessível, e muitas vezes essas pessoas fazem casas improvisadas. E
Antes mesmo de aparecer o coronavírus aqui no Brasil, a quarta causa de internação no nosso SUS era por conta de problemas respiratórios. Esses problemas se devem, além dos maus hábitos das pessoas, a moradias de má qualidade, que não têm ventilação natural e também apresentam problemas de infiltrações. Então, essas pessoas estão num ambiente onde elas têm proximidade, elas estão perto muito mais de insetos, animais e outros vetores de doenças que carregam e transmitem doenças para seres humanos. Com relação à questão ambiental, nós que estamos acostumados a viver em cidades e achamos que as zonas verdes, as regiões de matas, estão muito distantes ou não precisam existir em cidades, eu preciso que vocês saibam que também para a saúde pública, a destruição e diminuição das áreas verdes em cidades provoca a seleção natural de espécies, e as espécies que conseguem sobreviver ao ambiente inóspito, cheio de lixo e poluição de outros tipos das cidades, geralmente são aquelas que transmitem doenças para pessoas. Com relação à saúde pública, a gente precisa lembrar o quê? A desigualdade social piora essa situação. O desemprego, que é um fator para a desigualdade social, além da falta da educação básica também, que contribui para o desemprego, certo? Porque aí, se eu tenho menos pessoas capazes no meu mercado de trabalho, eu também vou ter menos empreendedores, que são pessoas donas de empresas, então eu tenho menos postos de trabalho oferecidos. Então a gente precisa focar nisso, aumentar o número de pessoas capazes de gerir negócios e não apenas trabalhar para os outros. Porque imagina se ninguém fosse dono de empresa. Quem é que ia dar trabalho para os outros? Outra coisa que nós precisamos pensar. Basta eu investir em educação? Não. Os outros problemas que eu tenho se somam a essa falta da educação básica e impedem que a pessoa, mesmo que eu dê educação de qualidade, faça um bom uso e consiga aprender, que é, ela está com fome, ela está doente, ela não tem uma moradia de qualidade. Então, se a gente for colocar na balança custos, questão da saúde, por exemplo, as pessoas ficam muito doentes, por quê? Por falta de saneamento básico. Se eu não melhoro o saneamento básico, eu vou continuar a ter pessoas doentes e vou continuar a ter custos com hospitais, médicos, medicamentos, que são muito mais caros do que eu investir em saneamento básico. Um fator bastante relevante para muitos dos problemas vivenciados nas cidades, além de não termos um planejamento urbano efetivo, que muitas vezes até existe o planejamento adequado, mas ele não sai do papel. Então, se não coloca-se em prática, não tem como ter bons resultados. Então, falta o que também? A vontade política. Muitas vezes o que a gente vê é acontecerem desvios de verbas ou uma gestão errônea, uma má gestão do nosso dinheiro público, que é cobrado através de impostos e deveria ser traduzido para nós em forma de serviços. Mas isso, em geral, é uma coisa muito deficiente aqui no Brasil. Comparando com outros países, o Brasil está entre aqueles que cobram taxas de impostos mais altas e tem o menor retorno para a sua população em forma de serviços. E isso acontece não só por desvios de verba, mas por conta das altas remunerações de cargos públicos que nós temos aqui no nosso país, que é uma coisa injusta,
infelizmente. Eu vou colocar aqui para vocês sobre cidades inteligentes, quais são os tópicos que as pessoas que estudam nessa área, pessoas voltadas para o setor de tecnologia e urbanismo, pensam. Primeiro, infraestrutura de mobilidade urbana. Segundo, conservação dos recursos naturais. Terceiro, gestão de resíduos sustentável. Quarto, educação ambiental. Quinto, criação de mais áreas verdes. Sexto, serviços essenciais de qualidade, isso relativo ao sistema de saúde, educação, entre outros. Sétimo, planejamento urbano eficiente. Tudo isso voltado para o uso de tecnologia. A gente precisa pensar no quê? Nós temos na palma das nossas mãos hoje em dia essa coisinha aí que está me gravando, chamada celular, que além de ser um meio de entretenimento, é um meio de informação e participação. Então, vocês gostam de ir lá ver a vida do blogueiro e da blogueira? Fitness, vocês gostam. Vocês agora estão começando a participar de política por meio do celular. Olha que coisa linda. A gente não depende mais, graças a Deus, da nossa imprensa, que muitas vezes é tendenciosa. Então, nós temos uma ferramenta de participação na mão de vocês. Por favor, saibam usá-la, porque a partir disso que nós vamos conseguir mudanças. A gente consegue usar melhor a tecnologia e opinar sobre as questões diversas quando nós nos informamos, quando a gente estuda e entende o que está acontecendo. Então, vocês vão conseguir escolher melhor os representantes políticos quando vocês estudarem melhor sobre política, quando vocês conhecerem quem são os candidatos. Da mesma maneira, vocês vão conseguir ver por que a gente está com tanto problema ambiental e tanta doença, à medida de que vocês forem se informando sobre as questões ambientais. A titia aqui está querendo ajudar todo mundo, traduzindo aquele monte de termo técnico para uma linguagem fácil do dia a dia, para vocês gostarem de cuidar do meio ambiente, porque vocês precisam ter a história de que, foda-se, não vai acontecer na minha geração para problemas ambientais. Acabou porque agora a água bateu na bunda e tá todo mundo na merda. Vamos, por favor, começar a estudar essas questões para a gente ver o que precisa ser melhorado na nossa tecnologia e na nossa forma de vida. Depois, quando eu for entrar num aspecto mais sociológico, filosófico, eu vou citar aí uma pessoa muito importante chamada Pierre Bourdieu, e o trabalho dele é o que eu fiz referência quando eu perguntei para todo mundo sobre tipos de capitais, e uma pessoa da área de sustentabilidade me respondeu sabiamente, falando que nós temos capital intelectual, financeiro, cultural, e eu vou esmiuçar esses conteúdos, mas o que eu quero que vocês guardem por enquanto é que o capital intelectual é uma ferramenta, é uma arma, ok? Para a transformação social. Então, nós precisamos que as pessoas estudem mais e saibam o que está acontecendo em volta delas para poderem mudar essa realidade. No próximo vídeo eu vou trazer aqui conteúdo, algumas iniciativas da sustentabilidade, vou trazer exemplos para vocês poderem ver e como que isso poderia diminuir muitos problemas que nós temos nas nossas cidades, incluindo também o de gestão de resíduos, em conjunto com essa questão da alimentação, certo? Então, muita calma, preciso dar uma respirada. Muito conteúdo que eu tenho para passar aqui. Espero que vocês estejam prestando atenção. Eu sou meio louca, tá,
tá, gente? Não se incomodem. E é isso aí. Por favor, deem um joinha para esta pessoa doida aqui, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu quero todo mundo aqui falando de sustentabilidade e me respondendo, falando o que vocês acham, o que vocês fariam. Por favor, com um pouco de fundamentos, lógico, porque vamos pensar, gente, que hoje em dia tempo é dinheiro. Então, se a gente for tentar reinventar a roda, nós estamos perdendo tempo e perdendo dinheiro.